Olá, seja bem-vindo ao programa Em Busca da Verdade. Este é o segundo episódio desta terceira temporada e estamos, como sabe, a estudar juntos o livro do profeta Daniel. Se por acaso não teve a oportunidade de ver o primeiro episódio, fica aqui já o apelo para, aqui nas redes, especialmente vá às redes da Novo Tempo, os canais da Novo Tempo Portugal, à procura então do primeiro episódio desta terceira série. Hoje vamos estudar, ou começar em certo sentido, o estudo mais detalhado, já entrando no livro propriamente, o impressionante livro da Bíblia, o livro profético de Daniel. E lembro que na introdução que fizemos, portanto, no primeiro episódio, nós vimos um pouco da história e dos factos que estão na base, que sustentam a mensagem deste livro. Ora, falámos da revolta de Judá contra a Babilónia, que levou às sucessivas invasões e deportações em Israel e em Jerusalém em particular. Falámos do tema central do livro, o tempo do fim. Falámos, claro, da divisão do livro, portanto, em histórias e profecias. As histórias dizem-nos como viver, de forma a nos prepararmos para o tempo do fim, e as profecias que nos revelam os sinais, os indicadores das condições existentes precisamente neste tempo profético que estamos a viver. Esta noite vamos entrar no palácio real de uma das maiores cidades do mundo antigo, Babilónia, e vamos espreitar autenticamente o desenrolar da história. Vamos estudar o capítulo 1 do livro de Daniel, e vamos fazê-lo, vai ver quase versículo a versículo, e vamos, portanto, entrar em pleno na sociedade, nos costumes deste 6º século antes de Cristo e ver como viviam os deportados judeus na primeira invasão de Nabucodonosor. Ora, o primeiro versículo do livro, desde logo, apresenta-nos este tema central, o conflito entre Jerusalém e Babilónia. O texto diz precisamente que no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilónia, a Jerusalém e a sitiou. Este conflito, como já vimos, aliás, deveu-se à revolta de Judá contra a Babilónia e Nabucodonosor, o rei da Babilónia, portanto, o que fez foi invadir Judá. Nesta luta, Jerusalém foi vencida e Nabucodonosor deportou muitos dos seus habitantes. E para compreendermos melhor toda a situação relatada no livro, precisamos de conhecer um pouco mais de perto estas duas cidades, Babilónia e Jerusalém, tal como elas eram no tempo em que se deram estes incríveis acontecimentos que são aqui relatados no livro de Daniel. Ora, vamos a isso. Babilónia era a capital do Império Babilónico e era, para os padrões daquele tempo, uma cidade enorme, mesmo grandiosa. Chegou, aliás, a ser considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Era atravessada pelo rio Eufrates e tinha de cada lado do rio uma forte muralha com portões de bronze. Alguns detalhes mais interessantes. Estes portões abriam-se para deixar entrar mercadorias e as pessoas que chegavam as mercadorias, eu dizia, e as pessoas que chegavam pelo rio, mas depois fechavam-se quando houvesse um mínimo sinal de perigo, tendo esta capacidade de isolar completamente o rio. Já Babilónia tinha um perímetro de cerca de 30 quilómetros e o seu renome vinha sobretudo dos belos, os famosos jardins suspensos que enfeitavam a maior parte dos seus palácios e edifícios religiosos. Babilónia era ainda protegida por uma gigantesca muralha dupla, que era tão larga que podiam cruzar-se em cima desta muralha 2 carros de combate, note bem, puxados por 4 cavalos cada um. Mas um outro aspecto muito importante, um dos mais relevantes, é que Babilónia era uma cidade muito religiosa. Entre os seus edifícios contavam-se 53 templos importantes, mais de 950 santuários, note bem, 950, estes um pouco mais pequenos, além de outros mais de 300, apontam-se para um número como 384 altares que estavam espalhados pelas ruas da cidade. E no centro mesmo da cidade, erguia-se uma torre majestosa chamada o Etemenanki, que tinha cerca de 90 metros de altura e em cima, no topo desta torre, existia, lá está, um templo. Ora, este templo tinha uma estátua, a estátua do deus, aquele que era o deus principal no panteão de Babilónia, o deus Bel-Marduk, que era feita em ouro maciço.
Este local era utilizado também para a realização de estudos astronómicos, que os caldeus ali na Babilónia já eram especialistas. Ora, Babilónia então concluímos que era uma cidade grandiosa, era uma cidade poderosamente defendida, podemos dizer que era para aquela época uma cidade quase considerada impenetrável. Quanto ao seu nome, Babilónia, o nome Babel em hebraico e também no aramaico sabemos o que significa, mesmo Babilón em grego, que tudo indica que parece significar, e é claro que aqui temos a base bíblica de Gênesis 11, por exemplo, que o termo Babel tem a ver com confusão, com mistura. No entanto, os babilónios chamavam-lhe a porta de Deus, ou a porta dos deuses. De tal maneira eles a consideravam como uma cidade esplendorosa, invencível, e tão abundantes eram os seus lugares de culto e os seus deuses. Mas falemos agora de Jerusalém. O seu nome significa em hebraico habitação da paz ou cidade da paz. Jerusalém era considerada a cidade de Davi, porque foi este rei que escolheu Jerusalém para a capital do seu reino. Jerusalém era, portanto, a capital do reino de Judá e era uma cidade dedicada à adoração ao único Deus, o Deus de Jeová, Yahvé. Dentro das suas muralhas havia apenas um templo e nesse templo era praticado o culto sagrado a Deus, Deus vivo, onde se realizavam grandes cerimónias religiosas e onde se praticavam todos aqueles rituais sagrados. Vamos ter a oportunidade de estudar melhor estes rituais lá mais à frente do nosso estudo, quando chegarmos ao capítulo 8. Ora, a derrota de Jerusalém, ela foi obviamente humilhante. Mas se atentarmos ao que diz o texto bíblico, portanto continuamos agora, prosseguimos em Daniel, vamos encontrar aqui um pouco mais de detalhe. Daniel capítulo 1, o que é que diz o versículo 2? Que o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele, portanto Nabucodonosor, os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. Portanto, o vencedor, Nabucodonosor, não só derrotou os exércitos de Judá, mas também levou para a sua terra estes utensílios sagrados de ouro que eram usados no templo de Jerusalém, na adoração ao Deus de Israel. E mais, colocou-os no templo dedicado ao Deus Bel-Marduk. E isto, obviamente, era uma demonstração de superioridade, uma tentativa de mostrar como os deuses de Babilónia eram, afinal, superiores, mais fortes que o Deus de Israel. Mas talvez nesta hora surja na sua mente uma pergunta, ou até um conjunto de perguntas que são lógicas. Porque é que tudo isto aconteceu? Quais foram os motivos que terão levado a este desastre? Afinal, será que a interpretação de Nabucodonosor estaria certa e o Deus verdadeiro, afinal, não era assim tão forte e não foi capaz de se opor às investidas destes deuses falsos, segundo a revelação da Bíblia? Recorda-se que, historicamente, as invasões de Nabucodonosor e a estrondosa derrota que Judá conheceu foram motivadas, vimos aqui no primeiro episódio, foram motivadas pela revolta de Judá, precisamente contra a Babilónia. Mas há algo mais profundo que isto. Na verdadeira razão para a derrota de Judá não está o poderio militar, mesmo ele sendo assinalável, mas sim uma outra dimensão do domínio mais espiritual. A esse respeito, vejamos o que é que nos diz a Bíblia. Para isso, vamos ter que descobrir aqui alguns textos. Vamos começar por uma profecia que tinha sido revelada por Deus através do profeta Jeremias. Vamos ler alguns versículos aqui no capítulo 25 do profeta Jeremias. A partir do versículo 5 está registado o seguinte: quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre, não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos, não vos farei mal algum. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras das vossas mãos para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilónia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei,
e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas. É espantoso isto, amigo, não é? Este texto revela-nos que a causa que levou ao desastre de Jerusalém foi, afinal, a sua desobediência e, mais do que isso, a sua rejeição de Deus. Isso levou-os a adorarem deuses falsos. E, portanto, esta conduta do povo hebreu acabou por ser revelada aqui numa profecia as suas tremendas consequências. Nabucodonosor viria e iria destruir tudo. Perante este aviso de Deus, a reação do rei em Judá, do povo e dos sacerdotes, qual foi? Infelizmente foi a pior possível. Para isso, vamos a outro texto da Bíblia. Vamos ler juntos, vou partilhar consigo aquilo que está registado em 2 de Crónicas, no capítulo 36, e a partir do versículo 12 até ao 16, temos aí um relato exato. E o que a Escritura nos diz é o seguinte: fez o que era mau perante o Senhor seu Deus, não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor, rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor Deus dos seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Mas agora note, eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e escarneciam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Aqui está um registro claro. O que é que aconteceu? Em vez de se arrependerem e voltarem para trás nos seus caminhos, nas suas decisões, a fim de evitarem esta destruição anunciada, ainda mais se afastaram de Deus. É isto que diz a Bíblia. Não deram ouvidos a Jeremias, o profeta, e rebelaram-se contra a Babilónia, contrariando o que Deus lhes tinha indicado. Qual foi o resultado? O resultado foi o que nós conhecemos e podemos lê-lo precisamente no texto, ainda em 2 de Crónicas, no capítulo 36. Vamos agora ler os versículos 17, 18 e 21, que encontramos aqui qual foi o resultado. Ele foi registado. E o resultado é este: porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos deu nas suas mãos, e todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilónia. E o texto conclui dizendo: para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Repare bem, aqui está a exata confirmação. Nabucodonosor invadiu Judá, destruiu tudo à sua passagem, deportou milhares dos seus habitantes, e entre eles a fina flor da juventude da linhagem nobre, deixando Israel, Jerusalém, praticamente desertos. Mas voltemos agora ao texto do livro de Daniel e vamos agora novamente ao palácio de Nabucodonosor. E vamos começar a encontrar aqui agora um registro de como é que esta história se vai desenrolar e como Daniel a registou. Para isso vamos ler Daniel, continuamos no capítulo 1, e agora note bem o versículo 3, que diz o seguinte: e disse o rei a Aspenaz, o chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. Ora, nesta viagem que estamos agora a fazer, vamos até à sala do trono, onde o rei acaba de dar ordem ao seu mordomo Mor para que lhe traga alguns dos deportados vindos de Judá e de Jerusalém. E pediu que viessem aqueles de linhagem mais nobre e mais real. Porquê isto? Porque seria este pedido? O mais provável, segundo os costumes, aliás, da época, era que estes jovens fossem mortos para intimidar os restantes e para celebrar a vitória de Nabucodonosor. Mas, estranhamente, o rei define exatamente quais as características que ele quer ver reveladas, manifestadas nestes jovens. E quais são? Para isso vamos ler Daniel
no capítulo 1, novamente, estamos a continuar, estamos quase a ir versículo a versículo, e vamos ver agora o início desta estratégia de Nabucodonosor ao ler o versículo 4, que diz o seguinte: mancebos, pediu ele, jovens, em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Então, estes jovens deviam ser fisicamente perfeitos, com bom aspecto, mas também sábios, acostumados às cerimónias e aos hábitos da corte. Ora, a pergunta é, com que objetivo é que este pedido foi feito? Afinal, não era para sacrificar estes homens como troféus pela sua vitória, ao contrário, era para os mandar para, o que diríamos, para a Universidade de Babilónia, onde eles fariam os seus estudos superiores, em todas as ciências, na língua dos caldeus. Portanto, na verdade, o que é que começamos a entender? Que Nabucodonosor queria formar aqueles jovens na sua cultura, na sua religião, na sua organização política e social mesmo, para os colocar depois como governantes, como responsáveis, para os colocar às suas ordens no seu país de origem. E a estratégia deste homem, deste líder, era inteligente, não há dúvida. Era uma forma de colocar no governo, mais tarde, alguém da sua confiança, formado nas suas escolas, podemos dizer, e, portanto, que teriam também a confiança dos seus concidadãos por serem judeus. Além disso, estes jovens, claro, como estavam agora desarraigados da sua pátria, das suas famílias, dos usos e costumes, muito provavelmente eles seriam muito mais receptivos e permeáveis a esta formação que Nabucodonosor lhes queria incutir. Naturalmente, o que o rei pensava é que, dada a sua juventude, porque eram jovens mesmo, em muito tenra idade, hoje seriam considerados talvez adolescentes, dada a sua situação social, estes jovens seriam também facilmente conquistados por aquilo que ele tinha a oferecer-lhes: pompa, riqueza, a honra de habitarem no palácio de real e a honra de poderem comer mesmo à mesa do rei. Ora, neste mapa agora que vos mostramos, nós vemos, embora eu vou também fazer aqui a descrição, o que terá sido o caminho percorrido precisamente pelos deportados que seguiram a estrada comercial que havia entre Jerusalém e a Babilónia. Como era costume naquela época, estes deportados faziam esta caminhada a pé, muitas vezes em condições quase desumanas, e é muito provável que estes jovens hebreus, que acabariam por ser honrados por Nabucodonosor, tivessem palmilhado estes cerca de 1500 quilómetros que separavam Jerusalém de Babilónia, e fizeram-no com certeza sobre um sol abrasador, em condições miseráveis. Porque sabemos isto, a deportação não era só uma questão de vencedor e vencidos, era em grande parte uma forma de humilhar os vencidos, rebaixando-os ao nível de coisas, de objetos, de animais, coisas que eram consideradas sem valor. Portanto, para cumprir, agora avançando na história, para cumprir as ordens dadas pelo rei, o que é que vai acontecer? Aspenaz, o mordomo-mor do palácio, o chefe daqueles homens, procurou entre os jovens deportados, portanto que vieram de Jerusalém, aqueles que poderiam corresponder, no fundo, a estas exigências bastante altas que Nabucodonosor tinha determinado. Depois de os tornar, com certeza, mais apresentáveis, depois de todo este percurso, levou-os então à presença real, na sala do trono, onde seria decidido precisamente o seu futuro. E Nabucodonosor vai então estabelecer regras mais específicas para o seu plano, este plano de formação. Vamos voltar ao texto de Daniel, que estamos a acompanhar, e no versículo 5 vamos ver precisamente como é que este plano se vai desenvolver. Ora, o texto diz que o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele próprio bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Então, note que as regras eram muito simples. Durante 3 anos, estes jovens deviam passar por um período, vamos dizer, de estágio ou de adaptação. Eles iriam comer e beber diariamente da comida, da bebida do rei, viveriam no palácio, estudariam e ao fim de 3 anos seriam então examinados pelo rei para que ele pudesse avaliar do desenvolvimento e das capacidades que eles tinham.
Ora, entre estes muitos jovens escolhidos, 4 deles vão ser protagonistas, podemos dizer, de várias situações especiais que vão ser contadas ao longo do livro de Daniel. Por isso, mesmo o texto menciona, obviamente, o nome destes 4 hebreus, porque eles vão ter um papel essencial. E quem são eles? O próprio texto, no versículo 6, o diz: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. São estes 4 os jovens focados nesta história. Daniel, sabemos, é o autor, já vimos isso, aliás, na introdução, no nosso primeiro episódio, ele é o autor do livro que agora estamos a estudar. Mas Nabucodonosor também mandou que Aspenaz fizesse mais, que mudasse os nomes a estes jovens e lhes desse nomes alternativos, nomes babilónicos. O texto menciona precisamente esses novos nomes que foram dados aos jovens hebreus. Quando lemos o versículo 7, encontramos aí esta descrição. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Nós vemos, portanto, que aqui há um questionamento que é natural, uma pergunta-chave para se fazer. O porquê desta mudança dos nomes, ou pelo menos o que significa isto. Esta era uma parte, podemos dizer, muito importante da estratégia de Nabucodonosor. Na antiguidade, e curiosamente isto era especialmente verdade entre os israelitas, o povo hebraico, o nome era atribuído a uma pessoa como uma designação de características especiais, mas também uma forma de revelar o caráter ou até as qualidades de uma pessoa. O que Nabucodonosor queria fazer era mudar radicalmente a personalidade, a cultura, os hábitos, as tradições e mesmo a forma de pensar e de agir destes jovens. E para o conseguir, ele seguiu uma linha muito clara da sua ação. Mandou que eles vivessem no palácio, determinou aquilo que eles haveriam de comer, mandou-os estudar os tais 3 anos na faculdade de Babilónia e, por fim, vai mudar-lhes os nomes. Podemos dizer o quê? Que, no fundo, o que ele tentou fazer foi uma lavagem total de identidade e, em certo sentido, uma lavagem cerebral completa a estes jovens. Porquê dar-se ao trabalho de mudar o nome destes jovens hebreus? Não bastava ter-lhes já destruído a família, o país, a cidade que eles amavam, Jerusalém, de ter mesmo destruído o templo do Deus que eles adoravam? Não bastava, poderíamos dizer, ter-lhes dado outros hábitos, outra cultura, outro lar? Mas para compreendermos melhor o que é que levou Nabucodonosor a fazer esta mudança, isto fica muito claro se nós olharmos para o significado dos nomes hebraicos destes 4 jovens e dos seus novos nomes babilónicos. E, na verdade, nós podemos fazê-lo. Daniel significa Deus é o meu juiz. Ananias, Yahvé, é bondoso para mim. Vamos ao terceiro jovem, Misael, cujo nome significa quem é igual a Deus. E, finalmente, Azarias, que significa Yahvé, ou Jeová, ajuda. E agora, acompanhe-me na leitura, ou neste caso, a leitura sim, mas do significado dos novos nomes agora babilónicos que foram dados a cada um destes jovens. Ora então, Daniel passa a chamar-se Beltesazar, que significa Bel protege a sua vida. E depois temos Sadraque, em vez de Ananias, e Sadraque significa inspiração do sol. E depois Misael, que passou a chamar-se então Mesaque, que significa pertencente à deusa Seba. E finalmente Azarias, que agora se chama Abednego, que significa o servo do deus Nebo. Ora, é interessante perceber que os nomes hebraicos que acabamos aqui de descrever, todos faziam menção do nome de Deus, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, Jeová. Enquanto que os nomes babilónicos, na verdade, quase que em oposição, em alternativa, mencionavam todos eles nomes de deuses babilónicos. Portanto, ao olhar para o significado destes nomes, nós compreendemos a realidade das intenções que tinha precisamente Nabucodonosor. Portanto, é justo concluir
que Nabucodonosor percebeu que se eles mantivessem os seus nomes hebraicos, seria muito difícil eles perderem esta identidade e a sua relação até com o Deus, o seu Deus, porque dessa forma eles mantinham uma ligação direta. Seria, portanto, mais difícil esquecerem a sua cultura, a sua identidade, as suas tradições. Ora, mudando os nomes, a estratégia era clara, seria destruída a sua base, a sua estrutura que era religiosa, mas também a estrutura ética hebraica que estes jovens tinham recebido desde a sua infância e, portanto, a ideia era fazê-la desaparecer ao tirar completamente a menção ao Deus vivo, a Jeová, o Deus de Israel. O objetivo era deixar estes jovens completamente cortados do seu passado, da sua vida espiritual e religiosa, para agora viverem nesta nova cultura, novas tradições e, sobretudo, novos padrões e princípios morais e espirituais que os babilónicos queriam colocar na sua mente. Portanto, esta lavagem de identidade e cerebral ficaria completa. Mas há um grande mas nesta história. O plano não correu como previsto. Um destes jovens, sobretudo, de uma maneira muito especial, ele percebeu o que o rei queria fazer. Mais ainda, ele percebeu que a sua relação com Deus estaria em causa. Percebeu que ao participar dos banquetes do rei, ele estaria a maltratar e a pôr em perigo as suas capacidades mentais, morais e espirituais. É por isso, ou melhor, é isto que nos ajuda a entender aquilo que agora vai acontecer e que está registado na história. E este jovem especial, claro, é Daniel, e que a partir do versículo 8 começa precisamente a registar. Vamos ler em conjunto. Diz o texto que Daniel sentou no seu coração, ou assentou no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Repare que o jovem Daniel decidiu manter a sua integridade mental e moral e decidiu não se deixar seduzir por estas ofertas do rei. O seu Deus, os seus valores estavam primeiro. Isto era muito claro. Pode parecer que Daniel e os seus companheiros estavam, na verdade, a desperdiçar até uma boa ocasião de tirar partido de uma situação que era extremamente difícil para eles. Aliás, não custa pensar que, de certa forma, não haveria ninguém que lhes pudesse fazer qualquer crítica ou acusá-los, fosse do que fosse, se eles tivessem aceitado a oferta do rei. Mas sabemos que, se fosse o caso, existiam alguns valores que para Daniel e para os seus jovens amigos hebreus era muito importante, era central, e que eles não queriam, não podiam ser, simplesmente esquecer-se ou guardar na gaveta estes valores. Um destes valores, que vai ser explorado de uma maneira mais evidente nesta história, eram os padrões de alimentação que Daniel tinha e os seus companheiros. Daniel percebeu que a alimentação e os hábitos de vida que lhe estavam agora a ser propostos seriam destrutivos para a sua saúde física, mas que também, com certeza, afetariam a sua vida espiritual. É por isso que o texto, como lemos há pouco, diz que Daniel assentou no seu coração. E assentou fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para não abdicar precisamente dos seus princípios. É interessante olhar para esta palavra e perceber o que é isto de assentar no seu coração. Podemos traduzir isto, dizer isto por outras palavras. Significa que Daniel decidiu, que fez uma escolha, que determinou no seu coração, mais que tomou uma resolução firme. De fazer o quê? De não usar os alimentos que estavam na mesa do rei. Mas claro, aqui é essencial perguntar porquê. O que é que tinham esses alimentos de errado para que os jovens decidissem, de uma forma muito firme, não os ingerir? Se afinal eram iguarias reais. Vamos descobrir isto. Vejamos aqui algumas das razões que levaram a esta tomada de posição por parte de Daniel e destes 4 jovens. Em primeiro lugar, havia, obviamente, razões de natureza religiosa. Daniel e os seus companheiros adoravam o Deus de Israel e os alimentos que eram consumidos no palácio de Babilónia eram oferecidos aos deuses pagãos. Ou seja, eram vistos, aqueles alimentos, como uma bênção dos deuses pagãos. Logo, comê-los era, em certo sentido, um ato de reconhecimento e até de adoração a esses deuses de Babilónia.
Esta a primeira razão para Daniel ter tomado esta decisão firme. Em segundo lugar, havia razões de saúde. Daniel e os seus companheiros tinham aprendido que existiam regras, padrões especiais para abater os animais que fossem usados no consumo humano. Ora, em Babilónia, estas regras não eram respeitadas e, portanto, os animais eram mortos de forma incorreta. Os animais que eram preparados para a alimentação do rei eram também alimentos impróprios e inadequados para o consumo humano. E vejamos agora quais eram estas regras de alimentação que Daniel e os seus companheiros seguiam. Porque eles estavam, na verdade, a basear-se nos preceitos que Deus tinha revelado e estabelecido para Israel, e nós vamos encontrar isso onde? Precisamente em Levítico, no capítulo 7, e vamos ler os versículos 23 e 27. E vamos ler que diz: fala aos filhos de Israel, dizendo: nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis. E o versículo 27 complementa: e nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Ora, como vemos, já naquele tempo era aconselhado pela Bíblia que não se comesse a gordura dos animais, nem o seu sangue. É evidente que ainda não sabia nada sobre colesterol, sobre triglicéridos ou sobre aterosclerose, mas Deus sabia todas essas coisas e Deus deixou expressas na sua palavra, a Bíblia, indicações muito precisas para a alimentação humana. Mas, em terceiro lugar, haviam também razões ligadas à forma de preparação dos alimentos. Ao contrário do que Deus tinha ensinado, muitas culturas da antiguidade usavam e abusavam mesmo da gordura e do sangue dos animais na própria forma de preparar e consumir os alimentos. Ora, curiosamente, envolvidos milénios mesmo, o mesmo ainda acontece. Mesmo se nós, obviamente, o mundo conheceu mudanças sociais profundas, e obviamente isto inclui a alimentação, e de uma maneira muito especial, muita da cultura gastronómica típica, por exemplo, do nosso país, em Portugal, a realidade e as evidências são muito claras. Estas gorduras são altamente prejudiciais ao nosso organismo. Além disso, o sangue dos animais, obviamente, está carregado de tóxicos que são péssimos para a alimentação humana e que representam mesmo um perigo. Eu partilho aqui uma citação, aliás, escrita pelo Dr. Jorge Pamplona, um cirurgião que tem uma abundante literatura da área de saúde e estilo de vida, e precisamente num dos seus livros, A Saúde pela Alimentação, a este propósito, ele escreveu que há uma exceção notável a esta constante da história da alimentação, que há mais de 3.500 anos, quando ninguém podia saber o que eram gorduras saturadas ou colesterol, Moisés tinha indicado ao povo hebreu: não deveis comer gordura nem sangue. Portanto, o que é que nós concluímos? Que haviam pelo menos estas 3 boas razões para que Daniel e os seus amigos rejeitassem os alimentos que vinham da mesa do rei. Quais são? Vamos rever. Estes alimentos eram oferecidos aos deuses pagãos, os animais eram mortos de forma incorreta e os alimentos eram preparados usando ingredientes prejudiciais. Mas havia ainda uma quarta razão de peso, e por isso vamos dar-lhe aqui alguma ênfase, para esta decisão tão clara dos jovens hebreus. E essa quarta razão tinha que ver com o tipo de alimentos que eram servidos. Note o seguinte: para proteger a saúde, o bem-estar global do seu povo, Deus tinha dado indicações muito precisas acerca do tipo de alimentos que podiam ser ingeridos e os que deviam ser rejeitados como impróprios para o consumo. Para os hebreus, comer estes alimentos era uma violação aberta da revelação escrita. Seria, portanto, uma desobediência aberta e clara ao próprio Deus. E por isso seria muito importante que nós hoje pudéssemos também compreender quais eram estes animais, que indicações eram estas, para percebermos o contexto da decisão de Daniel e dos seus companheiros. Ora, nos versículos 3 a 8 do capítulo 11 de Levítico, vamos voltar a Levítico, a Bíblia revela alguma coisa em relação aos animais, à alimentação própria e imprópria. Se nós formos, em primeiro lugar, eu dizia a partir do versículo 3, nós temos esta descrição
Levítico 11:3, tudo que tem unhas fendidas e a fenda das unhas divide em duas e remói entre os animais, aquilo comereis. E o versículo 4 continua, destes, porém, não comereis, dos que remoem ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que remói, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. Ora, aqui está. Em relação aos animais terrestres, esta é uma regra simples de entender. E Deus deixou-a revelada. Qualquer animal terrestre cujas patas terminem em unhas fendidas e que remoa a sua alimentação, portanto sejam herbívoros, podem servir para a alimentação humana. Se não corresponderem a estas duas características ao mesmo tempo, o que Deus dizia ao seu povo era: não devem ser usados na alimentação. Ora, estes animais que se alimentam exclusivamente de vegetais, que nós designamos precisamente por animais herbívoros, o que acontece é que eles estão na base da cadeia alimentar. E, portanto, eles não acumulam tantas toxinas, tantos contaminantes como outros animais, sejam eles carnívoros ou omnívoros. E aqui vemos precisamente um exemplo dos dois tipos de casco de animais. Nós podemos falar de um casco de unhas fendidas em duas, é o caso, por exemplo, do veado, e temos um exemplo bem conhecido de um casco não fendido, o cavalo, um exemplo bem conhecido, pelo menos na nossa cultura. E podemos também fazer referência precisamente aqui ao estômago de um animal daqueles que Deus indicou que se pode comer. Ora, o que é que nós percebemos aí? Que o estômago destes animais, que remoem, é um estômago complexo, ou seja, que possui a capacidade de fazer um processo de fermentação prévia dos alimentos, que vai produzir uma depuração muito mais profunda nesses alimentos, antes de que eles passem para o intestino, para o sangue e sejam absorvidos. Então, toda esta informação que nós hoje conhecemos com mais detalhe estava no plano de Deus. Agora falemos de um segundo grupo de animais. Em relação aos animais marinhos, Deus também deu instruções. Animais que, portanto, vivem num ambiente aquático. E quando vamos a Levítico 11, e agora nos versículos 9 e 10, vamos ler o seguinte. Isto comereis de tudo o que há nas águas, tudo o que tem escamas e barbatanas nas águas, nos mares e nos rios, aquilo que comereis. E o versículo 10 completa, mas tudo o que não tem barbatanas nem escamas, estes serão para vós abominação. Como é que podemos então ler este texto? Todos os peixes que tenham barbatanas e escamas ao mesmo tempo são adequados para o uso na alimentação humana. A título de exemplo, nesta categoria encontraremos peixes, por exemplo, muito conhecidos no nosso país, em Portugal, como a sardinha, o carapau, a pescada, tantos outros. Na verdade, poderíamos quase dizer a maioria dos peixes que haverá no mar. Mas, claro, há muitos outros peixes, sobretudo peixes de pele lisa ou de exoesqueleto. Já agora deixo também alguns exemplos, o safio, a raia, todos os crustáceos, ou lampreia, ou a enguia, alguns exemplos mais da água doce. Estes alimentos, portanto, por não terem estas duas características, não devem fazer parte da alimentação humana. Nós sabemos hoje que as escamas, por exemplo, são uma excelente proteção contra parasitas e outras doenças. Mas sabemos também que, em geral, os animais que não têm escamas e têm pele lisa ou exoesqueleto, grande parte destes animais são necrófagos, ou seja, alimentam-se de outros animais mortos, e funcionam, uma grande parte deles, como autênticos sorvedores de lixo no mar, nos rios. Ora, tendo em conta estes detalhes, e nós fizemos aqui uma espécie de parênteses para fazer uma incursão para compreender o quê? A decisão dos jovens Daniel e seus companheiros. E ao compreendermos estes detalhes relativos à alimentação, nós podemos entender melhor o que é que levou estes rapazes hebreus a pedirem àquele mordomo-mor que lhes mudasse o regime alimentar. E a explicação é evidente. Para Daniel, para os seus companheiros, partilhar dos alimentos da mesa do rei poderia para muitos, aliás, ser uma honra. Era pôr em causa a sua saúde, mas, sobretudo, a sua integridade física, moral, mental e espiritual. Porquê? Porque era ir abertamente contra os princípios que lhes tinham sido
ensinados, mas não de uma forma arbitrária. Princípios que tinham sido estabelecidos por Deus e, portanto, que eles tinham recebido como inspirados. Logo, se eles se avançassem para este tipo de alimentação, era o equivalente a abdicarem da sua fé, mas também da sua identidade. E isto tornou-se para eles absolutamente impensável. Daniel e os seus companheiros estavam conscientes do perigo que corriam. Penso que não há razão nenhuma para duvidar disto. A sua vida como deportados, naquele contexto, em termos de valor, era nada. Para os seus captores, pôr fim à sua vida era muito simples. E por isso a posição firme e decidida que eles tinham tomado, embora, obviamente, vimos que foi apresentada de uma forma respeitosa, facilmente podia ser considerada uma rebeldia e até levá-los à morte. Mas, para estes jovens, e Daniel de uma maneira muito especial, a integridade moral, a firmeza na sua fé, a decisão de se manterem claramente ao lado do que era certo, era a única decisão que era possível tomar. E é por isso que nós vamos agora, ao acompanhar o texto a partir do versículo 9, estamos sempre no primeiro capítulo de Daniel, o que é que vamos ler? Que Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. O que quer isto dizer? Que Deus agiu no coração daquele homem, o mordomo, Mor, e que ele manifestou boa vontade relativamente ao pedido de Daniel. Mas, como já dissemos, é claro, a desobediência e a rebeldia naquele tempo pagavam-se, e pagavam-se caro. Ora, o mordomo, apesar de querer ceder ao pedido, portanto, de sentir-se tocado, ele, na verdade, temeu o pior. E o pensamento era simples: se o rei vir que estes jovens estão mal encarados, que estão doentes, que estão com mais dificuldade em aprender intelectualmente, certamente haverá represálias. E, portanto, ele, como mordomo, pensou, ser responsável por essa situação. É por isso que o texto, a história continua dizendo-nos o quê? Que o versículo 10 diz que então o chefe dos eunucos voltou a dizer a Daniel: eu tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos, que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Não há dúvida, situação muito delicada esta. À primeira vista, o que parece é que um grupo de jovens, de forma irrefletida ou até por teimosia, vai se demarcar de todos os outros e desobedece às ordens do rei, e isto obviamente ia pôr em perigo a vida do seu responsável. Mas quando analisamos melhor as coisas, vemos que na verdade havia razões fortes, razões válidas para este pedido. É claro, isto não era uma simples teimosia de Daniel, mas podia ser interpretado e lido desta forma. Era uma questão de integridade moral, como já vimos, era uma questão de estilo de vida, mas era também uma questão de ficar entre estar do lado de Deus ou do lado do rei. E é evidente que Daniel e os seus companheiros tomaram a decisão de ficar do lado do seu Criador, mesmo correndo o risco de serem mal interpretados e de sofrer as consequências. A questão muito importante é esta: é que Daniel sabia que podia confiar em Deus. Daniel sabia que obedecer aos ensinos de Deus e aos seus valores é sempre o caminho mais seguro. Ele sabia que o nosso corpo é beneficiado com uma alimentação simples, correta, de acordo com estes princípios que foram estabelecidos por quem? Precisamente por aquele que nos criou. E por isso Daniel sabia que era preferível usar alimentos saudáveis, alimentos puros e aprovados por Deus, e por isso ele vai fazer ainda uma alteração ou uma nova proposta. Com sabedoria, com humildade, Daniel vai propor ao responsável, claro, pela estadia deles ali, um período de experiência. E aqui vemos, claro, grande sabedoria. Vamos acompanhar a história e vamos agora ler os versículos 11 e 12. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E disse-lhe: experimenta, peço dos teus servos 10 dias, fazendo que se nos deem apenas legumes a comer e água a beber. Na realidade, Daniel e os seus companheiros estavam a pedir ao mordomo que os alimentasse da forma mais correta, mais perfeita possível. Aliás, este regime alimentar que eles vão sugerir era exatamente, se
se já falámos aqui sobre regime alimentar, sobre padrões e princípios estabelecidos por Deus, na verdade o que eles vão pedir para estes 10 dias de experiência era o regime alimentar que tinha sido dado originalmente ao homem no Éden, no contexto da criação da terra, do ser humano, claro, e das condições originais, por um lado, e ideais que Deus estabeleceu. Para muitos de nós que estamos habituados a um regime alimentar, aliás, muito diferente, talvez até, ao contrário, nos pareça pobre comer apenas legumes ou verduras, fruta ou beber apenas água, nada mais do que água pura. Mas este foi o regime alimentar que Deus estabeleceu para nutrir e cuidar do nosso corpo no seu sentido mais pleno. Para isso, vamos ver o que é que a Bíblia diz a este respeito, porque é muito claro e ao mesmo tempo muito profundo. Quando vamos ao livro do Gênesis, no capítulo 1, encontramos esta revelação de forma clara. Vamos ler os versículos 28 e 29. Deus os abençoou, homem e mulher, claro, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Agora, a partir desta instrução original de Deus, veja, Daniel e os seus companheiros pediram que para este teste lhes fosse dada uma alimentação precisamente à base de frutas, de verduras, frutos secos, uma base de alimentação vegetal que estava de acordo, em plena sintonia com o que Deus tinha instituído quando? No princípio. E agora, a bênção, a maravilha desta história é perceber o que é que aconteceria no final deste teste. Vejamos para isso o que é que o texto nos diz. Voltemos então a Daniel e a este percurso, quase versículo a versículo, e vamos ler agora os versículos 13 e 14, onde vamos encontrar: então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas ou atues com os teus servos. E ele conveio nisto e os experimentou durante 10 dias. No fim deste período de 10 dias, o mordomo deveria examinar os jovens e compará-los com todos os que se alimentavam à mesa do rei. Se ele visse que eles estavam bem, que tinham um bom aspecto, que tinham um bom aproveitamento intelectual, que continuariam então com esse regime alimentar. No entanto, é claro, é lógica, se eles estivessem abatidos, doentes, se o aproveitamento escolar ou académico fosse mau, pior que os outros, então eles deveriam voltar ao regime ordenado pelo rei. E, claro, o mordomo acabou por concordar com estas palavras, esta ideia que mostrava sensatez, mas também humildade da parte de Daniel. Esta proposta, podemos dizer que era ao mesmo tempo perigosa, mas muito corajosa. Ela envolvia um risco, vamos dizer, real, porque se alguma coisa corresse mal, se houvesse até um problema de saúde, enfim, qualquer problema, alguma coisa poderia transtornar a vida destes rapazes e a situação virava-se contra eles. No entanto, ao apresentarem a sua proposta, Daniel e os seus companheiros revelaram já aspectos muito importantes do seu caráter. Mostraram ser firmes nas suas decisões, mostraram determinação, mas também coragem, mostraram sensatez e humildade, porque se tivessem falado com arrogância, quem sabe exigindo ou até impondo a sua vontade, com certeza teriam sido considerados logo ali rebeldes, obstinados e talvez não teriam conseguido alcançar a sua meta. E a sua meta era clara: manterem-se fiéis a Deus e manterem-se o mais próximo possível de um estilo de vida que fosse digno da sua fé e da sua relação com Deus. Mas a prova tinha que ser feita. O mordomo tinha que os examinar, tinha que ver como estavam. E quando chegou ao fim este período de apenas 10 dias, eles foram então finalmente levados à presença, à sua presença. Qual é que foi o resultado? Agora sim, podemos ler o que aconteceu. O versículo 15 do primeiro capítulo de Daniel, onde estamos, diz que ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar do rei.
E desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Aí está. O resultado não poderia ter sido melhor. Quando eles foram comparados com os outros, com os jovens hebreus, com os jovens de Babilónia, ou mesmo com outros jovens hebreus que estivessem, estes 4 jovens apresentavam todos sinais de uma excelente saúde, tanto física como mental. O teste tinha sido um sucesso e o mordomo fez a sua parte. E a partir dali deu-lhes esta alimentação simples, saudável, de base vegetal que eles próprios tinham pedido. Mas algo mais aconteceu. A fidelidade aos princípios, a determinação em seguir um estilo de vida saudável, mas talvez mais do que isso ainda, o desejo de honrar a Deus e de manter viva esta relação com o seu Deus e Senhor, com o seu Criador, mesmo no meio de uma situação muito difícil e muito adversa, mostraram que estes jovens tinham as qualidades, a fibra moral, a fé que eram necessários para que viessem a desempenhar um papel de relevo na vida social e política deste império. Como é que isto veio a revelar-se? Quando prosseguimos na história, e vamos agora ao versículo 17, temos esta grande revelação. Ora, a estes 4 mancebos, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Extraordinário. Deus também lhes concedeu capacidades especiais, além das físicas, de terem conhecimento, de terem inteligência e sabedoria. E depois Daniel vai ter aqui um papel destacado. Ele, o autor do livro que estamos a ler e a estudar, além de tudo isto, Deus deu-lhe um dom, uma capacidade distinta, a de entender as coisas espirituais e de receber por isso visões e sonhos que lhe permitiam ler a realidade. E assim Daniel vai tornar-se, porque é isto, um profeta de Deus, ou seja, um mensageiro da parte de Deus junto daquele povo, junto de Nabucodonosor, da sua corte, junto daquele império. E agora veja esta realidade extraordinária. Em vez de ser um preso em Babilónia, Daniel vai afinal tornar-se um enviado a Babilónia. Um mensageiro cujos avisos, cujas profecias vão ser importantes para aquele tempo, mas vão cruzar os tempos, as eras e vão chegar precisamente até aos nossos dias. Entretanto, o período do teste dos 3 anos chegou ao fim. Era o momento da verdade, podíamos dizer, o momento em que Nabucodonosor vai examinar estes jovens estudantes, vai verificar se a sua preparação naquela Universidade de Babilónia tinha sido exatamente o que ele pretendia. Ele ia verificar se aqueles rapazes estavam preparados para as funções que ele tinha destinado para eles. E qual vai ser então o veredito para estes 4 jovens amigos? O texto, e estamos perto de o terminar, o texto vai precisamente fazer essa descrição. E vejamos então o registro preciso a partir do versículo 18 deste primeiro capítulo. Diz que ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros, tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas. Agora note bem, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E este é o extraordinário resultado. Nabucodonosor fala com todos os rapazes, examina-os em pormenor, avalia as suas capacidades, vai analisar a sua saúde. E o que é que ele vai encontrar? Que aqueles 4 jovens hebreus, Daniel e os seus 3 companheiros, estão muito acima de todos os outros. Não há no reino ninguém que se lhes pudesse comparar, tanto na saúde física como no saber e na preparação para as funções de grande responsabilidade que o rei tinha preparado ou pensado para eles. E, portanto, qual vai ser a decisão? Nabucodonosor é um homem racional. Ele vai decidir que aqueles 4 jovens fiquem na sua presença.
Ele ficou impressionado com o porte, com a saúde, com a sabedoria destes homens e, portanto, quis até examiná-los em mais pormenor. O exame geral que ele fez a todos deu lugar a um exame mais minucioso, mais profundo. Este foi feito agora onde? Porquê é que sabemos isso? Porque ele foi feito, claro, na presença dos sábios, mesmo dos mestres daqueles grandes lugares de ciência e de conhecimento, homens que eram respeitados pelo seu saber, pelos seus conhecimentos, homens de enorme influência política e social. Mas mesmo nesta comparação com estes outros sábios, estes 4 jovens também não chumbaram neste exame. Pelo contrário, no final foi-lhes atribuída a nota máxima. Aqueles pobres rapazes deportados tinham sido vencidos, humilhados. Mas como lemos, eles eram nem 1, nem 3, nem 5, eles eram 10 vezes mais sábios e inteligentes do que todos os sábios do reino. Que grande lição, que grande vitória. Nabucodonosor tinha vencido o povo de Deus, tinha destruído a sua santa cidade, tinha destruído o templo de Deus, tinha deportado e humilhado o povo, tinha levado para a Babilónia os vasos sagrados do templo de Jerusalém. Repare bem, tudo parecia indicar que a Babilónia era, obviamente, muito superior a Jerusalém. E, portanto, qual seria a conclusão? Marduk era superior a Jeová. Esta era, na verdade, a filosofia desta época. Mas este primeiro capítulo de Daniel, em que se relata a queda e a ruína de Jerusalém, na verdade, este capítulo termina com uma tremenda reviravolta. Os vencidos, os humilhados, os desprezados hebreus são, afinal, 10 vezes melhores, superiores a todos os outros. Afinal, os deuses, as filosofias, podemos dizer, o estilo de vida de Babilónia, saíram vencidos no confronto com o fiel, o verdadeiro povo de Deus. E embora o povo tivesse sido derrotado militarmente, o Deus de Israel não foi vencido. Marduk e os seus representantes nem de perto conseguiram assemelhar-se aos filhos de Deus. E o que é que nós vemos aqui? Vemos Deus revelar um pormenor muito importante. Os homens podem pensar o que quiserem. Podem pensar que são donos do mundo. Podem ter até manifestações de poder, de um grande poder nas suas mãos. Mas a realidade é outra, é distinta, para além da vontade e do poder dos homens, militar, político ou o que seja. Para além desse poder está Deus. Deus orienta, dirige, governa. E Deus vence. E quem está com Ele? Pense comigo. Porque é que nós podemos aprender uma primeira grande lição com o livro de Daniel? E esta lição ela é absolutamente decisiva para si, para mim também. Nós que vivemos hoje numa sociedade em que impera tantas vezes o individualismo, o egoísmo, em que domina o prazer dos sentidos e da vontade, em que o estilo de vida seguido pela grande maioria das pessoas é destrutivo, é autodestrutivo, em que parece não haver peso, nem conta, nem medida na forma como vivemos. A lição que este primeiro capítulo de Daniel nos dá é muito clara. E ela é de que Deus, o nosso Criador, projetou o que é melhor para a nossa vida. E o que Ele projetou é não apenas válido e importante nos nossos dias, em pleno século XXI. Não é apenas importante, é o melhor. E se nós quisermos ter a prova disso, basta lermos o que nos diz a ciência da nutrição, acerca da alimentação mais saudável, ou o que diz hoje a ciência médica acerca, por exemplo, de princípios de vida, de prevenção, de estilo de vida, os princípios mais adequados para mantermos uma saúde excelente. Basta ouvirmos o que dizem os sociólogos e os psicólogos acerca da influência da formação e do ensino da criança no desenvolvimento do caráter logo nos primeiros anos de vida. Se quisermos ouvir acerca da aquisição, desde a mais tenra idade, de princípios, de valores morais, sociais, até de valores humanos, que vão depois moldar a própria sociedade. Em todos estes contextos, nós temos razões para acreditar que, tal como aconteceu com Daniel e com os seus amigos, ao vivermos, ao escolhermos, ao aplicarmos à nossa vida os princípios estabelecidos, ensinados por Deus na sua palavra,
nós teremos um estilo de vida mais equilibrado, mais positivo, com mais saúde, com uma vida mais plena e mais gratificante. É isso que Deus nos promete. É um estilo de vida em que evitaremos tantas coisas que podem destruir a nossa vida, destruir o nosso caráter, o nosso corpo e a nossa mente. Seguindo esses princípios, nós vamos saber usar com moderação tudo o que é bom e o que está ao nosso alcance. E podemos ter a certeza de que a promessa, de que a experiência de que podem viver aqueles que escolhem estruturar a sua vida nos valores revelados pela palavra de Deus é uma vida mais abundante. Ao chegar ao final da análise, do estudo deste primeiro capítulo de Daniel, podemos dizer que o livro de Daniel abre os nossos olhos para uma realidade que com muita frequência escapa aos nossos olhos. É a realidade de uma guerra. E é uma guerra entre o bem e o mal. Uma guerra em que, por vezes, parece que o mal sai vencedor. Mas este capítulo 1 do livro de Daniel mostra-nos que o final da história é diferente. O bem vence este combate. Como? Com a força dos valores, numa luta que afinal é por permanecer fiel aos princípios que o Criador estabeleceu. E esses princípios servem para tudo na nossa vida. Esta é verdadeiramente a luta em que nos devemos empenhar. Deus respondeu à fidelidade destes 4 jovens nas cortes de Babilónia. Deus responderá ao nosso compromisso hoje. Aqui onde estamos, Deus vai responder a esse compromisso em sermos fiéis ao que é bom, ao que está inspirado, ao que está revelado. E ao terminar, ao concluir esta mensagem, esta reflexão, este estudo também, deixo consigo as sábias palavras do apóstolo Paulo. E elas podem resumir aquilo que nós hoje aqui refletimos. É o texto que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 31. Leia comigo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Agir para a glória de Deus não é satisfazer um qualquer ego divino. Não. Eu vou explicar-lhe. Fazer tudo para a glória de Deus é confiar na vontade de Deus para a nossa vida, porque Ele sabe melhor do que nós o que é bom para nós. Deus sabe melhor do que nós o que é que produz bênção, o que é que produz felicidade, realização plena. A glória de Deus, porque Ele é o nosso Criador, a glória de Deus é a satisfação plena das suas criaturas. Deus alegra-se, sai honrado, glorificado cada vez que nós somos abençoados, que nos satisfazemos. Por isso, como Daniel e como os seus amigos nos deram este sublime exemplo, que é um exemplo de agir e de escolher os valores e os princípios que Deus sábia e bondosamente nos confiou e nos deixou revelados. Esse é o caminho mais seguro para a vitória, é o caminho mais certo para a bênção em todos os aspectos da vida. Quer confiar na vontade de Deus? É a pergunta que eu lhe deixo. É o desafio que coloco diante de si. Quer conhecer melhor qual é a vontade de Deus em todos os aspectos da vida? Hoje, aqui, através do exemplo de Daniel, encontramos alguns exemplos que cruzaram a alimentação, o estilo de vida, a adoração. E por isso a minha pergunta é clara. Quer conhecer em todos os aspectos da vida qual é a vontade de Deus? Quer conhecer a sua revelação? É por isso que o meu desafio hoje é muito claro. Se quiser, se tem essa vontade, pode ser acompanhado, por exemplo, no estudo da Bíblia, para poder conhecer melhor a vontade de Deus. Pode colocar-nos perguntas que estejam hoje no seu espírito, que o inquietem. Podemos também, neste momento, através dos canais da Novo Tempo e dos nossos contactos, disponibilizar-lhe esta possibilidade. Estudar a palavra de Deus, aprofundá-la, conhecer melhor as profecias e as suas grandes revelações. Estamos à sua disposição para o ajudar neste caminho, se hoje no seu coração quer dar glória a Deus fazendo a sua vontade. Deixo algumas possibilidades, envie para nós uma mensagem. O nosso número é o 933 93 92 91.
ou pode contactar-nos por e-mail, se for mais simples. O nosso e-mail que lhe deixo é o geral@novotempo.pt. Mas não deixe de usar esta possibilidade de descobrir melhor e mais profundamente para a sua vida qual é o plano de Deus. Chegamos ao fim deste estudo, analisámos e explorámos o primeiro capítulo do livro de Daniel. Até ao próximo episódio, o terceiro episódio desta série, onde vamos avançar para o extraordinário capítulo 2, com grandes revelações sobre o futuro, sobre a história, sobre o passado e também sobre a nossa vida. Até lá, que Deus o abençoe.